Olá, pessoal, sejam todos e todas bem-vindos ao UltraCast, o podcast do Grupo Ultra, produzido pela agência PBR. Ao longo de 2023, vamos discutir temas fundamentais para a indústria de óleo, gás e energia no país. Você que já faz parte da comunidade da PBR nas redes sociais, seja bem-vindo de volta. Você que está chegando agora, a gente recomenda, assine nossos canais, para não perder nenhum dos conteúdos que a gente vem produzindo ao longo do ano e não perder também o UltraCast, que vai estar em todas as nossas redes sociais. Hoje o nosso bate-papo vai ser sobre o mercado de combustíveis no Brasil. A gente está recebendo o Marcelo Araújo, que é diretor executivo corporativo do Grupo Ultra. Marcelo, obrigado pela gentileza de estar aqui com a gente. É muito bom a gente poder discutir esse tema que é relevante e importante para toda a sociedade, afeta diretamente todos nós, né? Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Queria começar já deixando uma pergunta para você, se você podia trazer um overview das atividades do Grupo Ultra, como que o Grupo Ultra está trabalhando esse mercado de combustíveis, a atuação de vocês hoje no mercado de combustíveis brasileiro. Perfeito. Bom, boa tarde, Felipe, boa tarde a todos, prazer estar aqui com vocês. Tá? Eu acho que, como você mesmo disse, acho que são temas que a gente traz para debate com a sociedade, que são temas que não apenas relevantes para o Grupo Ultra, né, para os negócios do Grupo Ultra, mas principalmente para toda a sociedade, para a indústria, para a economia, de uma maneira mais ampla. Né? O Grupo Ultra, acho que é um grupo, né, talvez como o Ultrapar, não tanto tão conhecida, mas que tem grandes empresas muito conhecidas no seu portfólio, principalmente a Ipiranga, a Ultragás, a Ultracargo, são os três grandes negócios e alguns outros investimentos, né, que o grupo tem hoje. É um dos maiores grupos do país, é um grupo que tem 85 anos, é um grupo brasileiro. Né? Nós temos, né, um faturamento de 2022 de 144 bilhões de reais, né? Um EBITDA na casa de 3,6 bilhões, já divulgados para esse ano de 2023, um investimento de 2,2 bilhões, já aprovados pelo nosso conselho, já divulgados, ou seja, está comprometido com o país, todos os nossos negócios estão no Brasil, operamos em 85% dos municípios brasileiros, ou seja, nós realmente temos uma atuação nacional, o que faz para ser tão importante para nós, o sucesso do Brasil é muito importante para o sucesso do nosso grupo. E não é fácil, né? 85% dos municípios brasileiros num país, né, gigante como o Brasil, é uma atuação grande, né? Exato, né? Quer dizer, a Ipiranga, né, com a sua rede de 7 mil postos, a Ultragás com quase 11 mil revendedores, chegando na casa de 11 milhões, 6 mil revendedores, chegando na casa de 11 milhões de brasileiros, né, cotidianamente, né, atendendo, né, um número enorme de pequenos comércios e pequenas indústrias, né, levando energia. O grupo hoje está organizado, assim, a Ipiranga, né, como principal pilar de distribuição de combustíveis e mobilidade para o grupo, né, a Ultragás como um pilar de energia, de gás e energia, né, com os investimentos recentes que a Ultragás fez com a aquisição da Stella e da Neogás, entrando no negócio de distribuição de energia renovável, né, e a Ultracargo, né, na área de infraestrutura e logística. Legal. Vamos então direto ao nosso assunto principal da conversa de hoje, que é o mercado de combustíveis. Como é que vocês estão vendo o mercado agora? A gente vem numa fase pós-pandemia em que o mercado de combustível foi duramente afetado, né? Como é que vocês estão enxergando? Como que foi 2022? O que vocês estão vendo de expectativa aí para 2023? 2022 foi um ano de recuperação, como você mesmo falou, né? Quer dizer, de 2020, onde o mercado foi muito afetado pela pandemia, né? 2021 já foi um ano de pequena recuperação, e 2022 podemos dizer que foi, tirando alguns no início do ano, né, foi um ano de maior normalidade, seguindo a sazonalidade histórica, né, do nosso segmento. O mercado terminou com um crescimento na casa de 2%, 1,7%, né, de crescimento no volume total de combustíveis do Brasil, o que é basicamente um reflexo direto do crescimento da economia, né? E para 2023, a expectativa é que esse número seja ligeiramente maior, talvez na casa de 2%, 2,2% do crescimento de combustível. Isso é o valor mais ou menos de consenso do mercado, né, com as projeções da ANP, da EPE também, né, levando em consideração isso. Ou seja, o mercado voltou à normalidade depois, né, do período mais difícil de 2020 e 2021. Mas, obviamente, nós, né, vivemos num mundo, né, onde as incertezas ainda são muito grandes, a volatilidade é bastante grande, né, e, portanto,
toda a questão ligada principalmente à precificação e à questão tributária de combustíveis acaba afetando muito, né, a economia brasileira, né? Seja a questão da arrecadação, né, dos estados, onde combustíveis é a principal fonte de arrecadação de todos os estados brasileiros, sabe? Entre 20 e poucos por cento da arrecadação dos estados brasileiros é o ICMS sobre combustível. Portanto, ele é muito relevante, né, para isso, mas na outra ponta também muito relevante para a inflação. Ou seja, então a volatilidade dos preços é uma questão crítica no nosso setor. Explica então um pouquinho para a gente como é que forma esse preço de combustíveis. Essa é uma discussão que a gente vê muito na mídia, né? Como é que é, mas ninguém explica muito como que forma esse preço. Então, a formação de preço de combustíveis, ela não tem nenhuma ciência, né, de grande complexidade por trás. Como qualquer commodity, né, o produto básico, que é o petróleo cru, né, dos derivados, né, de combustíveis fósseis, né? Ele é uma commodity internacional, precificada internacionalmente. Em cima dele você processa, tem um custo de refinar esse produto, e aí entra no custo básico de um produto combustível propriamente dito. Em cima desse custo você coloca os impostos, que no mundo inteiro tem uma carga tributária sobre combustível razoavelmente elevada. Aqui no Brasil é um pouco acima da média, mas não é nenhum absurdo, mas ela é um pouco acima da média, principalmente na gasolina, né? Um pouco menos no diesel. E depois tem as margens da revenda e da distribuição, né? E os custos de logística, né, de distribuir, né, esse combustível para o Brasil inteiro. Então, se você olhar, é como a formação de preço de qualquer produto, né? O que ele começa é com uma base de um produto comoditizado, e aí entra a grande discussão que a gente tem no Brasil. Devemos manter o preço de paridade internacional, devemos ter um preço brasileiro para os combustíveis, uma vez que nós produzimos petróleo cru aqui, nós processamos também aqui nossa capacidade de refino. Essa é uma discussão que ela só existe hoje, Felipe, porque nós não temos um mercado líquido de combustíveis, né, para que a gente possa fazer preços, né, em tempo real, né? Mesmo sendo um dos maiores mercados de combustíveis do mundo. E isso vem, né, historicamente, por conta do monopólio que a Petrobras a vida inteira manteve do refino. Quase 98% da capacidade de refino do Brasil estava na mão das Petrobras até um ano e meio atrás, né? E, portanto, esse mercado não se formou. Então, a gente não consegue ter um preço de fato, né, que seja um preço de mercado, que é o ideal de qualquer, né, segmento econômico, você ter múltiplos vendedores e múltiplos compradores para que o preço seja o mais eficiente possível e reflita, né, da melhor forma possível esse equilíbrio entre oferta e demanda no mercado. Você acha que a gente vai caminhar para isso? Olha só, eu não tenho dúvida que, né, nós vamos caminhar para isso, à medida que o mercado vai amadurecendo, na medida que você vai tendo mais influência de produtos importados, maior número de importadores, né? Porque durante muitos anos, mesmo quando a Petrobras não conseguia suprir 100%, ela mesma importava e colocava o produto no mercado brasileiro. Então ela continuava sendo a única supridora. Hoje, todas as grandes distribuidoras importam, você tem importadores independentes que complementam a produção da Petrobras, e hoje você já tem refinarias independentes no Brasil também. Então, a nossa tendência é caminhar para um preço de mercado. E por que isso é tão fundamentalmente importante? Porque esses mecanismos são os que dão segurança para você fazer investimentos de longo prazo. Mas a gente tem dois grandes, vamos chamar assim, âncoras no nosso mercado, né? Um é o modelo de formação de preços, né? Que quanto mais for um modelo de mercado, mais fácil para os investidores enxergar e conseguir fazer as suas previsões. E o outro, que é o outro grande tema do setor, é a questão tributária. Quanto mais complexa, quanto mais volátil essa questão tributária, mais difícil é você planejar investimentos de longo prazo na distribuição de combustíveis. E essa é a razão principal, esses dois fatores são a razão principal pelo que a gente tem no Brasil ainda muito pouca infraestrutura de distribuição de alta volumetria, como dutos, ferrovias, cabotagem, hidrovias. A maioria da nossa distribuição de combustíveis acaba acontecendo via rodoviária, via caminhões, o que não é nem eficiente do ponto de vista ambiental, nem do ponto de vista econômico, né? E tem um custo elevado para o país. A gente, ainda mantendo essa discussão sobre precificação e tributação, o governo recentemente manteve uma desoneração para a gasolina e para o diesel a partir de uma MP, uma medida provisória que também acabou taxando a exportação de óleo cru. Como é que vocês viram essa medida dessa desoneração? Como é que é a avaliação de vocês dessa continuação da desoneração por pelo menos 4 meses?
Felipe, esse é um tema muito delicado, né? Por quê? Olha só, as condições pelas quais, né, houve a desoneração lá em 2022, né, no início do ano, com a guerra da Ucrânia, com o desequilíbrio entre a oferta e a demanda, principalmente no óleo diesel no mundo inteiro, né? Fez o petróleo, né, chegar a valores, né, muito elevados, né? Ele não existe mais, né? O mercado hoje está equilibrado. Se houve uma acomodação entre oferta e demanda no preço, o preço do barril está girando em torno de $80, que é o preço histórico médio dos últimos 10 anos. Portanto, não tem, então, já não se justificaria, né, mais a desoneração, que foi naquele momento em que o produto deu um pico de preços, né? Então, seria natural a remuneração, né? Mas, obviamente, isso é uma questão que acaba impactando a inflação, né? Porque o combustível está na base da economia, portanto, ele acaba se refletindo em quase todos os outros preços da economia. E se você faz isso de uma maneira de chegar, então acho que o que o governo procurou fazer foi tentar equilibrar isso. Aí você vai ter os que defendem que deveria ter remunerado tudo de uma vez, outros que defendem que deveria ser mais gradual, mas assim, e não tem solução fácil, porque se onera tudo de uma vez, impacta a inflação mais no curto prazo. Se não onera, aumenta o déficit fiscal. Qualquer decisão ia desagradar alguém. Exatamente, né? Exatamente. Agora, a gente tem uma certa preocupação nesse caso com o imposto de exportação, né? Principalmente porque ele pode sinalizar, né, uma volatilidade das regras, né, de negócio para aqueles que estão investindo na produção, na exploração, no refino, né, dos produtos, né? Então, isso acho que foi a grande preocupação, né? E a nossa expectativa é que isso não passe de um período de 4 meses e que isso não seja renovado pelo Congresso ou pelo governo. Porque isso pode impactar diretamente na atração de investimentos para refino, para distribuição de combustíveis, né? Até para a empresa. Veja só, acho que pode impactar mais na produção, né? O que seria muito ruim para o Brasil, porque o Brasil tem uma reserva muito grande de petróleo, né? E o petróleo hoje é $85, ele está um custo bastante competitivo, né? Ou seja, né, você onerar isso em quase 10%, porque o imposto é de 9%, 9,2%, né? Ele tira a competitividade do produtor e exportador brasileiro perante e, portanto, né, desestimula investimentos. Essa é a nossa preocupação, né? Desestimular investimento do Brasil, portanto, desestimula o crescimento econômico e acaba impactando, os restos dos negócios todos. Agora, Marcelo, a solução para tudo isso não é uma reforma tributária? Como é que a gente pode caminhar sem isso? Essa é uma discussão que talvez a gente esteja fazendo há décadas aqui no Brasil, mas, inclusive, uma reforma ajudaria a gente a melhorar e combater a sonegação, não? Não há a menor dúvida, né? Veja só, uma coisa que eu tenho falado, repetido muitas vezes, enquanto, né, a melhor forma, a forma mais eficiente de você levar o produto de um ponto ao outro de um país continental como o nosso, não for o custo logístico, a rota logística mais eficiente, né, o Brasil vai estar jogando dinheiro fora, né? E hoje não é. Hoje é o caminho tributário mais eficiente, tá? Esse é o que comanda, porque o peso do tributo é muito maior do que o custo do logístico, do que o custo logístico ou que as margens. Né? Portanto, ele tem um peso muito maior, ele influencia muito mais a decisão dos caminhos que esse produto vai seguir. Além disso, a gente tem um problema crônico no setor já há décadas, que é a sonegação, que são as fraudes, né? Que acabam sendo estimuladas por um modelo tributário extremamente complexo. Mas há que se ressaltar que houve um avanço gigantesco, né, no ano de 2022, apesar de todos os problemas vividos, né? A promulgação da Lei 192, né, que implementa a monofasia, né? Ou seja, o imposto sobre combustíveis vai incidir uma única vez na cadeia, no início da cadeia, no produtor ou no importador. E será uma alíquota fixa por volume, não mais um percentual do preço de bomba, né? E igual no Brasil inteiro. Isso é um avanço histórico. Ainda não foi implementado, né? Os estados estão se organizando para implementar isso agora, nos próximos 60 dias, por aí, né? E isso vai fazer uma diferença gigantesca, né, em todo o setor, porque a gente tem hoje, né, a Fundação Getúlio Vargas estima quase 15 bilhões de reais de sonegação, mais outros 14, 15 bilhões de reais de fraudes anuais, né, no setor de combustíveis, e quanto mais complexo, né, o modelo tributário, mais incentivo você tem, principalmente no segmento onde
o valor do tributo que você sonega eventualmente, né, ele é infinitamente maior do que as margens do sistema. Portanto, o atrativo para sonegar é muito grande. Legal. E a questão do etanol, como é que você vê toda a discussão do etanol junto com gasolina e na reforma tributária? O etanol precisa entrar nessa reforma? É verdade, você tocou num ponto né, muito sensível, né? O etanol ainda, essa reforma tributária que eu me referi, esse avanço que houve em 2022, não pegou o etanol. Foi para gasolina, diesel, GLP, né, outros combustíveis, né, mas não incluiu ainda o etanol. Né, mas eu acredito que, né, as próximas etapas vai ser a gente simplificar também o sistema do etanol. E por que é importante que o etanol entre? Porque o etanol é onde a gente tem a maior, enfim, infelizmente, é o produto que a gente tem a maior sonegação, né, entre os combustíveis. E é o produto que nós mais precisamos estimular o crescimento. Sim. Porque ele é o futuro do Brasil. Claro. Né? Ele é o futuro do combustível no Brasil, passa pelos biocombustíveis necessariamente, né? Muito mais do que pela eletrificação. Né? Então a gente precisa voltar a estimular, mas para isso a cadeia precisa estar um pouco mais estruturada, com menos problemas de fraude e sonegação. Você acha que, você citou agora a necessidade do etanol, que é uma necessidade que a sociedade demanda, né? A gente precisa reduzir a pegada de carbono e tal. Mas o etanol vai conviver com os outros combustíveis líquidos. Como é que você... a eletrificação, no caso, vai conviver com outros combustíveis líquidos. Como é que você enxerga essa necessidade da eletrificação estar junto ali com outros combustíveis? Como que vocês hoje trabalham? Vocês já olham a eletrificação também como serviço? Felipe, pessoal, esse é um tema complexo. Né? Então, deixa eu né, talvez me alongar, não me alongar demais, mas para colocar para vocês. Eu acho que a gente tem né, uma demanda de transição energética que é diferente no Brasil do que nos outros países, por uma razão muito simples. A matriz energética brasileira é a segunda ou terceira mais limpa do mundo. E a matriz de transporte brasileira também já é muito limpa, porque nenhum país do mundo você tem 25% né, dos seus combustíveis, né, que é basicamente a energia de transporte utilizada, sendo de origem renovável, como nós temos no Brasil, com etanol anido misturado em 27,5% da gasolina, o etanol hidratado representando 20% das vendas totais e 10% do diesel é biodiesel. Tá? Portanto, os biocombustíveis já são né, uma realidade no Brasil muito diferente dos outros países. Para você ter uma ideia, a média no mundo é de 3,7% de biocombustíveis só na matriz de combustíveis. Né? Nós já estamos em 25%. Né? Então, nós temos uma matriz muito limpa. Né? Isso faz com que a solução de eletrificação não seja uma solução automaticamente benéfica para nós, né? Porque a pegada de carbono dos nossos biocombustíveis ela é bastante comparável, né? E a redução que nós precisamos fazer nas nossas emissões é perfeitamente compatível com a gente incentivar o aumento dos biocombustíveis nessa matriz que pode chegar a 30%, 40%, 50% né, nos próximos anos. Então, o que nós acreditamos, não que os carros elétricos não vão existir, eles são todos muito bem-vindos, né? Certamente, mas não faz sentido, aparentemente, para a sociedade brasileira financiar uma transição muito custosa para a eletrificação se nós temos uma indústria tão poderosa como a indústria de biocombustível, que pode né, substituir isso, preservando os motores que já existem, os veículos que já existem. Nós temos quase 90% da frota nova Flex já no Brasil, que é uma tecnologia única. A gente tem uma indústria de agronegócios de alta tecnologia, extremamente produtiva e competitiva, ou seja, né, nós temos um caminho que é muito brasileiro, né, e nós podemos fazer, então, a transição energética que nos interessa, que nós queremos, e não o que a gente deve fazer, porque outros acham que a gente deve fazer, tá certo? Eu acho que nesse ponto o governo está muito firme né, nessa conduta. A EPE, que é a empresa de planejamento energético do Brasil, tem uma visão também muito nesta direção. Agora, nós precisamos organizar, então, o quê? Está faltando regulamentar novas rotas de tecnologia de biocombustíveis, como a HVO, que é o diesel verde, né? Ou o diesel coprocessado, que a Petrobras já tem tecnologia para isso. O combustível de aviação sustentável, que é o SAF. Né? Então, isso tudo nós precisamos regulamentar e eu acredito que esse ano ainda a gente vai ter uma evolução grande nessa direção. Essa era a minha próxima pergunta. O que estava faltando na regulamentação?
Você já citou o caso do SAF, do HVO, tem mais, você enxerga outros desafios para o mercado de combustíveis? Veja só, eu acho que vai ter uma característica, né, no mundo que nós vamos viver que é muito diferente do que se viveu no século XX, onde você tinha basicamente uma tecnologia, né, que era dominante no sistema de transportes no mundo inteiro. Todo mundo, em todos os segmentos, seja transportes leves, transporte pesado, transporte de carga, agricultura, aviação, navegação, todo mundo usava uma tecnologia só. O que era? Motor de combustão interna movido a combustíveis fósseis. Ponto. Né? Foi absolutamente dominante. Essa característica não vai ser a característica do futuro. Tá? Então nós vamos conviver provavelmente com diferentes soluções, diferentes tecnologias, né? Em diferentes regiões do mundo, né? Atendendo às vocações de cada uma das regiões, de cada um dos países. Portanto, o que nós vamos ver é um desenvolvimento tecnológico constante. Então, nós precisamos... O HVO hoje é uma tecnologia conhecida, né? Porque é o óleo vegetal hidrotratado, né? Que faz com que seja a mesma molécula do diesel. Portanto, ele pode ser misturado diretamente ao diesel. Então, ele complementa o biodiesel, que não é exatamente a mesma molécula. O biodiesel é um éster, não é um hidrocarboneto, né? Então, ele pode ser, né, misturado diretamente. O combustível de aviação, o querosene de aviação, também é um produto hidrotratado, é um óleo vegetal, ou uma gordura animal, ou um óleo de reuso, né, hidrotratado, ou da própria origem do etanol você consegue fazer uma molécula de querosene de aviação sustentável. Então você tem várias rotas tecnológicas que estão sendo desenvolvidas, aperfeiçoadas. E, portanto, a regulação precisa acompanhar isso, né? De uma maneira muito ágil, né? E aí não é só acompanhar as especificações técnicas, mas é também como é que você vai fazer o tratamento tributário, porque os custos de produção são muito diferentes, e como você vai considerar isso também nos mercados de carbono. Por exemplo, você tem o RenovaBio no modelo de combustíveis hoje, que não contempla esses novos combustíveis, essas novas tecnologias de combustíveis, né? Então, como é que você vai incorporá-las? Então, isso tudo precisa, porque senão esses combustíveis não vão ter competitividade para entrar no mercado. Você acha que eles precisam acompanhar essa questão do RenovaBio, os novos combustíveis estarem dentro do... Sem dúvida, sem dúvida. Porque veja só, é uma questão econômica, né? O Brasil tem uma situação única. Nós temos a matéria-prima, a vegetal, ou a gordura animal, ou o óleo de reuso. Nós temos a tecnologia para produzir isso tudo no Brasil. Nós temos um parque de refino que é capaz de processar isso tudo com algumas adaptações e investimentos, sem dúvida nenhuma. E nós temos um mercado de consumo. Então a gente consegue, né, aproveitar toda, né, essa oportunidade, né, gerando riqueza no Brasil, que faz com que a transição energética no Brasil seja uma das potencialmente mais baratas do mundo. Em alguns países que vão ter que mudar totalmente a sua forma de gerir energia ou de produzir energia, vai gerar um custo enorme para essas sociedades. A gente pode fazer no Brasil nessa visão. Qual o risco que nós corremos? Se nós perdemos o time. Por quê? Porque está todo mundo atrás dessa mesma matéria-prima. E isso é um contrato de longuíssimo prazo. Está todo mundo investindo em colocar biorefinarias no mundo todo. Se nós não colocarmos as nossas aqui, elas vão levar a nossa matéria-prima para ser processada em outros lugares. E se nós processarmos ela aqui, nós temos que mantê-la aqui no nosso mercado. Nós temos que manter o produto final aqui no nosso mercado. Tá? Porque senão eles vão ser exportados também, tá certo? Então, aí o que acontece? Aí o custo da transição energética para nós vai ficar mais caro. E a sociedade não está preparada ainda para esse custo, né? Isso é uma realidade, né? A gente vê aí greve dos caminhoneiros, a gente viu os coletes amarelos na França, né? Isso precisa ser muito bem pensado, né? Mas esse é exatamente o desafio, né, que a humanidade tem. Talvez seja o primeiro grande desafio de uma governança global na humanidade. Né? Quer dizer, como você fazer essa transição energética, porque ela certamente tem um custo, porque não é que o petróleo é tão dominante na geração de energia e completamente dominante não é à toa, porque ele é muito eficiente do ponto de vista energético. Mas a gente descobriu que ele talvez não seja tão eficiente assim do ponto de vista ambiental, né? Mas nós não temos uma dificuldade de precificar esse custo ambiental. Então, daí surgem os mercados de carbono, né? Uma das soluções para isso é a gente ter um mercado de carbono bem estruturado no Brasil, com todo o potencial de economia verde que o Brasil tem, né? Eu acho que esse é um passo importantíssimo para a nossa sociedade. A gente está caminhando bem com esse mercado, a gente já tem uma discussão de mercado de carbono. Como é que vocês veem essa discussão? Tem o projeto de lei aí que vai, não vai? Como é que vocês enxergam?
olha só, nós chegamos que é um processo de amadurecimento, né? É um tema que nenhum país ainda conseguiu equacionar bem. Então, acho que nós estamos entre eles, nós estamos discutindo o assunto, o tema está presente na Câmara, tem projeto de lei na Câmara, tem projeto de lei no Senado, né? Tem um decreto né, feito pelo governo passado, do Ministério do Meio Ambiente. Eu acho que o governo atual já colocou isso como uma agenda prioritária para ele, portanto, essa discussão vai se acelerar, né? O CNPE acabou de ser refeito, né? Incluindo, né, membros da área ambiental, né? Portanto, eu acho que esse é um tema que vai avançar muito rápido e eu espero que sim, e nós vamos estar totalmente à disposição para contribuir, porque ele é muito importante para toda essa equação da nossa transição energética. Legal. A gente está chegando ao fim da nossa primeira edição do UltraCast, mas eu queria terminar com um exercício de futurologia. Como é que você enxerga, Marcelo, o mercado de combustíveis no Brasil daqui a 10, 15 anos? O que você vê de realidade para daqui a 20 anos no mercado de combustíveis no Brasil? Eu sou um otimista por natureza, né? Então, antes de mais nada, eu vejo o Brasil crescendo. Eu acho que nós estamos aí, né, com algumas dificuldades e com os nossos soluços, o nosso jeito de ser, mas eu vejo o Brasil com um potencial gigantesco ainda, né? A gente sempre fala que o Brasil é o país do futuro, mas a gente vem avançando, né? O que nós precisamos, né, é ter um pouco mais de consistência no tempo para que os investimentos se somem e a gente possa, né, crescer de forma mais acelerada. O Brasil crescendo de forma mais acelerada, né, o mercado de combustíveis vai junto. As nossas projeções indicam que nós vamos crescer, né, a demanda de combustíveis líquidos no Brasil, mesmo fósseis, né, ainda até a meados da década de 40. Um pouco antes, talvez, para a gasolina, deve chegar no pico, deve começar a declinar, mas o diesel, muito provavelmente, ainda vai se estender, né, até a segunda metade da década de 40, crescendo a demanda em volume físico, né? E a gente vai ver, né, eu acho que é uma tendência que 100% das pessoas que estão do setor vão confirmar, é que o que nós vamos ver é um crescimento dos biocombustíveis nessa matriz, né, muito forte. Vai começar a ter um pouco de eletrificação, vai começar a ter um pouco de outras tecnologias, como mais células de combustíveis, hidrogênio, vai, né? Mas elas ainda serão, neste horizonte que você está me perguntando, de 10, 20 anos, ainda muito pouco relevantes para o crescimento do Brasil. Nós não podemos deixar com que o mercado de combustíveis e o mercado de energia, de uma maneira mais ampla, seja um fator de restrição ao crescimento do Brasil. Ao contrário, a gente tem que usá-los, né, como todo o potencial que o Brasil tem para que sejam motores desse crescimento. Legal. Marcelo, mais uma vez, obrigado pela sua gentileza de abrir um espaço na agenda e estar aqui com a gente nesse bate-papo. Imagina, é um prazer de debater temas tão relevantes aqui para nós no Grupo Ultra, mas principalmente para a sociedade brasileira como um todo. Muito obrigado. Obrigado, Marcelo, e obrigado a você que está assistindo a gente pelos canais da EPBR. Até a próxima.